Olá, ouvinte da Rádio Universitária FM. Estamos começando agora o programa Escutar e Pensar, uma realização do Grupo de Estudos Psicanalíticos de Fortaleza, o GEPFOR. E no programa Escutar e Pensar de hoje, vamos conversar sobre ecologia e saneamento. E estarão conosco o Erbon Elbsocaerbo de Araújo, que é psicanalista do GEPFOR, e a Magda Araújo Maia, que é geógrafa e doutora em desenvolvimento e meio ambiente. Boa tarde para ambos. Boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao programa. E além do nosso programa na sexta-feira, você ouve também a mensagem Escutar e Pensar, de segunda a quinta, a 1h55 da tarde, logo após a pausa musical, aqui na Rádio Universitária FM. Bem, esse ano, a campanha da Fraternidade Ecumênica, ela procura, seguindo o pensamento ecológico da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, convocar todas as pessoas a cuidarem da casa comum, especialmente do saneamento, que é tão necessário para uma vida digna e sem doenças. Um dos direitos universais do homem, nós sabemos, é ter uma moradia adequada. Magda, vamos começar por você. O que é exatamente o saneamento numa cidade? Bom, boa tarde a todos os ouvintes. Ao contrário do que normalmente se pensa, né, o saneamento ele não está somente ligado ao esgotamento sanitário. Ele envolve 4 grandes temas, que são o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem da água da chuva e a gestão dos resíduos sólidos como um todo. Esses 4 temas, eles compõem o saneamento ambiental dentro de uma cidade. É basicamente isso. Então, eles precisam, a gestão deles precisa ser realizada de maneira conjunta, certo? Para que você realmente possa garantir uma cidade saneada. E o impacto disso é direto nas questões de saúde. Saneamento, então, significa tecnicamente esses 4 temas, mas ele significa, do ponto de vista social, a garantia da saúde da população. Exato. Você podia repetir ali os 4, então? Quer dizer, a gente sempre pensa que é só esgoto, isso, não é? É o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem das águas pluviais, né, da água da chuva, e os resíduos sólidos. Exatamente. Então, são os 4 campos aqui importantes, né? Falando ali, drenagem de água da chuva, né? Quantos problemas a cada chuvarada, né? É verdade. Aqui conosco. E o texto base da campanha da Fraternidade de 2016, ele mostra algumas situações assim bem graves. Diz assim que o Brasil está entre os 20 países do mundo nos quais as pessoas têm menos acesso a banheiros. No meio rural, diz que a coisa é pior ainda, somente 42% das moradias têm água canalizada para usar em casa. E somente 23,4% contam com coleta de resíduos sólidos, coleta de lixo, né? Por que, Magda e Erbon, em pleno século XXI, né, nós ainda temos cidades assim, com baixos índices de saneamento, que é uma coisa que parece assim, meio fora de época, né? Eu acredito que tenha uma questão de dificuldade, né, no planejamento da cidade, o planejamento holístico da cidade, dessa dificuldade de compreender essa relação entre a natureza, o meio ambiente, o saneamento e a qualidade de vida. Isso em termos práticos, porque também não adianta só entender o conceito, né? A gente precisa aprender a aplicar isso na gestão. E também tem uma questão de prioridade, porque, como você perguntou, não é concebível estarmos em pleno século XXI com toda a tecnologia e acesso à informação que nós temos e a gente ter cidades com níveis até de 2% só de saneamento, como é o caso das cidades do norte, né? Então, isso é inconcebível e só pode ter, do ponto de vista técnico e de gestão, né, isso realmente parece falta de priorização mesmo. Assusta, né? Puxa, a gente acha pouco. 42%, você diz que há cidades da região norte com 2%. Isso, né? Tem cidades com 2%. Trágico, né? E Erbon, o que você gostaria de acrescentar? Conforme a doutora Magda mencionou, né?
atribuindo as questões técnicas, né, a compreensão da importância, né, e prioridades, a gente não pode deixar de pensar partindo desses dois tópicos: a compreensão da importância, né, do saneamento básico para a qualidade de vida da população, e um aspecto assim bem peculiar, que é a prioridade. Aí a prioridade a gente tem que ver no campo político, no campo econômico, né, socialmente, e o que é prioridade para o indivíduo como sujeito, né? Isso aí sim é que o bicho pega, né? Porque o que é prioridade para o indivíduo é uma questão muito singular, muito pessoal, muito subjetiva, né? E a gente não pode deixar de negar que a sociedade, uma nação, é um reflexo de cada um. Então, mesmo a gente analisando todos esses outros aspectos, né, sem esquecer que o indivíduo está inserido numa cultura, então tem essa coisa também, né, de uma cultura local, né, mas a gente não pode esquecer dessa questão singular, né? O que é prioridade para o sujeito, como sujeito na sua singularidade, é aquilo que lhe é interessante, é aquilo que ele causa, digamos assim, satisfação, né, ou uma ilusão de satisfação naquele momento, naquele instante. E daí decorre uma série de conflitos, de contradições. Uma delas é essa, né? Quer dizer, a gente não pode nem atribuir falta de informação, porque hoje nós temos uma informação quase que universalizada, né? Nos lugares mais, digamos assim, mais longínquos, você tem internet, tem rádio, tem televisão, tem tudo, né? Eu cheguei agora da Santa Casa, atendo lá toda sexta-feira de manhã, e eu fico impressionado, né, com o nível de desinformação para determinados assuntos, quando está à disposição de todo mundo tudo que você imaginar sobre informação. Né? Foi agora recentemente, chegou uma jovenzinha com um quadro bem típico de Zika, né? E perguntei qual era a idade dela, tal, e grávida, né? Ai. E eu perguntei se ela tinha feito, se ela estava sabendo disso, tal, se ela já tinha dito para a obstetra dela. Ela disse: não, eu já tomei minhas vacinas, tudinho. Aí disse: não, mas não existe vacina. Infelizmente. Né? Quer dizer, e ela nem sabia disso. Puxa, e era num momento crítico em que, de manhã, de tarde, de noite, eu abri o rádio, a televisão estava se falando de microcefalia relacionada à Zika. E aqui em Fortaleza, né, uma jovem, quer dizer, né, que tem tudo à sua disposição, não sabia. Quer dizer, aí tem essa questão da prioridade. Certamente para ela, naquele momento da vida dela, não era prioridade, né, se apropriar de informações. Sim. Né, que, inclusive, estava pondo em risco a saúde do bebê. Que horror. Né, a saúde dela. Né? Então, tem essa questão da prioridade, do que é interessante, que isso é uma coisa muito singular e pessoal, está relacionado com experiência estética e não é tão fácil, gente, é complexo. E daí os paradoxos, né? Quer dizer, em pleno século XXI, né, a gente vê assim baixos níveis de saneamento, assim como chama a atenção isso que você falou, de repente uma pessoa aqui em plena capital, Fortaleza, com tudo que a gente é bombardeado da manhã à noite, informações sobre Zika, microcefalia, ela ainda não sabia. Eu usei dessa jovenzinha que mora na periferia, mas a gente encontra isso em todas as classes sociais. Claro. Cada um de nós, seja independente da classe social que nós pertencemos, nós temos as nossas prioridades. Tem aquilo que nos é interessante. Então, em nome daquilo que é prioridade, baseado nisso, numa experiência estética agradável, às vezes se comete, deixa de lado chega a cometer atrocidades. Né? Barbárie, né? Exato. E aqui, quais as principais consequências, Magda? Você já induziu, quando falou ali em saúde, assim, da falta de saneamento numa cidade? Olha, até pegando um gancho do que o Herban falou sobre a questão da complexidade, né? A realidade ela é complexa e o saneamento ele está dentro desse contexto, dessa realidade. Então, as consequências elas são inúmeras. São consequências que vão... As imediatas que nós já conseguimos pensar que são relacionadas à saúde. Então, sim, por exemplo, o surto que nós temos hoje do mosquito, né, que transmite a dengue e o Zika,
tem, sim, com certeza, uma de suas causas é a falta de saneamento. E aí eu retorno aos 4 temas que eu falei. Imagine que você tem uma campanha para que as pessoas em casa elas não acumulem água, mas nosso problema de drenagem faz com que a gente acumule grandes quantidades de água nas próprias ruas. Tudo bem que elas vão ser drenadas, mas existe um acúmulo, né? Então, a falta do saneamento, da gestão integrada desse saneamento, tem uma consequência direta na realidade com relação à saúde. Mas também tem consequências, por exemplo, do gasto do dinheiro público, certo? Você imagine, eu vou citar de novo o exemplo, uma obra de drenagem, ela é baseada na profundidade das lagoas e dos rios, certo? E aí a população joga lixo, né, nesses corpos hídricos, é retirada a vegetação, né, e aí sofre um processo de assoreamento, que é entrada de resíduos de terra, né, de areia, dentro desse corpo hídrico, dessa lagoa. E aí o impacto disso é que a obra de drenagem tem uma vida útil menor do que o previsto. Então, o município ele paga por uma obra de drenagem para ela durar 50 anos, mas devido a essa gestão não integrada do saneamento da cidade, essa obra vai passar a ter só 20 anos de vida útil. Isso é uma consequência financeira com relação ao gasto público. E esse dinheiro ele poderia ser aplicado em áreas prioritárias, como, por exemplo, a saúde. Então, é complexo e é sistêmico. E a gente precisa aprender a olhar para o problema do saneamento com essa visão sistêmica da coisa, né? Parar de só tratar o problema lá na ponta. Então, tem que ter uma agregação dessas 4 temáticas, água, esgoto, drenagem e resíduos. Isso tem que ter uma gestão integrada, que a gente vai parar de investir e gastar dinheiro resolvendo os problemas. A gente vai passar a investir e aplicar evitando os problemas, né? Tendo uma atitude proativa. Prevenir, né? E não só consertar, que é bem mais caro. Né? Do imediatismo, né? Não sei se a doutora Magda tem dados a esse respeito. O quanto há de implementação no PIB, né? De aumento do PIB, né? Por maior que seja o investimento em saneamento. Eu fiquei impressionado com esse dado recente. Quanto mais se investe, isso, né? É diretamente proporcional. O quanto será gasto no saneamento, o PIB vai compensar o aumento do PIB. Certamente. Assim como também tem impacto nos gastos com a saúde, né? Já existem várias pesquisas. É uma argumentação que diz, é utilizada em todo o Brasil, que diz que para cada R$1 que se gasta com saneamento nas cidades, você economiza R$5 na saúde. Você deixa de gastar... É dinheiro que sobra, né? Que vai poder... Exato. Que vai ser investido... Na educação, infraestrutura, isso. A produção. Isso tudo vai contemplar o aumento do PIB. Perfeitamente. Então, tem uma relação direta. Saúde, economia, saneamento, meio ambiente. Todos esses temas eles estão completamente correlacionados e, definitivamente, as gestões e os planejadores precisam aprender a fazer isso de maneira sistêmica, de maneira integrada e não de forma fragmentada e olhando só pontos específicos. Tem que ser um trabalho, né? Como você diz, sistêmico, em conjunto e atendendo a todos os aspectos, né? Exatamente. Porque senão fica um tonel sem fundo, né? Você ataca de um lado, isso, estraga do outro, né? Perfeito. E qual a situação, por exemplo, aqui puxando para a nossa cidade, a atual de Fortaleza em relação ao saneamento? Qual é a ideia que se tem da cidade aqui como um todo? A nossa gestão ela ainda não é integrada, certo? Mas já existe um movimento nesse sentido. Está na Câmara para aprovação o Plano Municipal de Saneamento, foi finalizado esse ano. Mas, assim, em termos de cobertura, o que é que nós temos, né? A gente tem o abastecimento de água praticamente universalizado, em torno de 98%. O esgotamento sanitário da cidade, ele está ali na casa dos quase 40%, ainda é muito pouco. E tem uma coisa que é importante que se diga sobre isso, que apesar de existir a rede de esgotamento sanitário disponível, muitas vezes a população não faz a ligação à rede, por conta da questão da taxa, certo? Então, por mais que haja a infraestrutura, muitas vezes não existe a ligação real ao sistema de esgoto.
E a gente tem consequência séria com isso, poluição do solo, poluição dos recursos hídricos, né? Você está numa cidade litorânea e turística, onde a gente às vezes vê aquelas línguas negras, o termo técnico é esse, que é aquele aporte de água escura na orla, né? Às vezes no jornal aparece a notícia sobre isso, que sim, é esgoto que está na rede de drenagem da chuva e que acaba aparecendo. Então, assim, a situação ainda é muito crítica, a palavra é essa, a situação é crítica, mas existe um trabalho sendo feito nesse sentido. Falando de Fortaleza especificamente, tem agora o projeto que está sendo realizado, Fortaleza 2040, que é um planejamento para médio e longo prazo, onde definitivamente essa temática do saneamento está sendo analisada sob essa ótica integrada, né? Então, Fortaleza vai precisar aí de algum órgão, unidade, que faça a gestão dessas 4 temáticas para a gente finalmente conseguir ter uma cidade saneada, efetivamente. Mas, assim, existe o entendimento, mas ainda falta muita coisa para ser feita. E o que agrava, como você disse, a gente já tem pouco, né? Não chega a 50%, 40%, né, de rede ali de esgoto, ainda tem esse problema, quer dizer, fica maior considerando que muita gente não faz a ligação à rede, né? Exatamente. Então, na realidade, é menos ainda do que 40%. O real é bem diferente. É pior ainda, né? E a poluição que gera, que é terrível, né? É verdade. Milhões de vezes a pessoa vai à praia, desiste até de entrar, porque está a barra pesada, né? E nós temos uma cidade turística, né? E claro que a população tem que ser priorizada nesse processo, mas se você tem uma cidade que também depende, de certa forma, economicamente, desses serviços do turismo, é necessário também que isso seja visto e considerado, né? As pessoas precisam vir a Fortaleza e ter vontade de voltar para Fortaleza, né? Fundamental, né? E as pessoas que moram aqui precisam ter condições adequadas de viver e ter garantia de saúde. Fundamental. E aqui, por exemplo, no Ceará, o que já tem sido feito assim para melhorar o saneamento aí nos bairros mais pobres, né, que são os mais carentes, assim? Existem algumas, de modo geral, existem programas, né, que estão... A Secretaria das Cidades, falando no Ceará como um todo, ela tem levado saneamento para alguns municípios, algumas comunidades mais com menos capacidade de financiar isso. E aqui na capital você tem algumas alternativas que, por exemplo, tem os condomínios que podem construir as suas próprias estações de tratamento de esgoto, né? Já existe lei que obriga que eles façam isso nas regiões onde não tem. Nas áreas de Minha Casa Minha Vida também tem a possibilidade desses sistemas, são chamados sistemas isolados, né, de esgotamento sanitário, e é o que tem sido feito para remediar, né? Existe um prognóstico da CAGES que até 2033 o serviço de esgotamento sanitário deve estar universalizado na cidade de Fortaleza. Mas é como eu falei, isso é um prognóstico que diz respeito às infraestruturas. A infraestrutura vai estar disponível, mas precisa que o município, eu estou falando de Fortaleza, mas também se aplica aos demais, os municípios de modo geral, eles se aproximem, né, das concessionárias que fazem essa infraestrutura e criem mecanismos, leis, políticas, isenção de taxas, seja o que for, que incentive a população a fazer essa ligação à rede de esgotamento sanitário, para que possa efetivar. Não basta só criar a infraestrutura, né? Quer dizer, já é um trabalho a criação, né? Dinheiro, tempo, planejamento. E aí depois que se use, né? Exatamente. Aquilo em que se investiu, né? Então, Perfeito. 2 trabalhos, né? De fazer e educar, né? E aí tem que ter um trabalho forte de educação ambiental, né? A população precisa entender a importância de ter a sua casa ligada à rede regular de esgotamento sanitário. É uma questão de saúde pública mesmo. Cada um se dá conta que ele não é uma ilha, né? Tudo que ele faz, que nem agora com a dengue, né? Não adianta eu cuidar do meu lixo se o vizinho não cuida. Estamos todos no mesmo perigo, né? Todo mundo no mesmo barco. No mesmo barco, né? Quer dizer, então, a gente se dá conta que a gente não está sozinho, né? E tem responsabilidades, né? E assim, por exemplo, em outras regiões do Brasil, tem
alguma experiência assim que chamou a sua atenção, alguma coisa assim para ser imitada, que deu certo, algum canto aqui do Brasil? A gente tem alguns municípios do Brasil já conseguiram universalizar. Por exemplo, a cidade de Santos, ela tem 100% de saneamento. Ela atende o abastecimento sanitário, ela atende esgotamento sanitário para toda a população. A drenagem e a gestão dos resíduos já estão sendo realizadas de maneira integrada. E eles têm algumas experiências que eles demonstram, como, por exemplo, não passar a canalização pela via pública, mas sim por dentro dos terrenos particulares. Então, eles perceberam que era um problema, porque é gasto, né? Você vê que a gente vê aqui na cidade, passa a infraestrutura urbana, o asfalto, ajeita uma rua e tudo, aí depois a CAGES precisa vir quebrar aquela mesma rua, que é para poder ajeitar, incluir uma canalização ou fazer um reparo, alguma coisa. E aí, por conta disso, algumas experiências, principalmente na cidade de São Paulo, eles passaram a não utilizar, não realizar essa canalização em via pública. É uma experiência, né? Claro que tem outros problemas associados, mas é uma experiência positiva, né, que precisa ser considerada. Alguns municípios já conseguem ter esse serviço universalizado. Aí, no caso, por exemplo, de Santos, quer dizer, se não passa pela via pública, mas passa por um terreno particular, quer dizer que aí, quando há algum problema, só afeta, digamos, o próprio aquela lote. casa, aquele terreno. Exatamente. E não a rua inteira ali. E aí você tem a população e vai receber algum tipo de contrapartida por conta desse... Você está prestando um serviço à sociedade, né? E aí a própria população recebe algum tipo de incentivo, como diminuição de impostos, né, no IPTU, alguma coisa assim, que é uma contrapartida. Na verdade, todo mundo contribuindo em conjunto. Isso é muito importante, né? Como é que dizem que o órgão do homem que mais dói é o bolso, né? E também tem que usar o outro lado, né? Já que dói tanto, aproveitar, né? Para incentivar, né? Interessante você dar o exemplo também de Santos, que sempre que a gente pensa em Santos, a gente pensa... Eu, pelo menos, tinha ficado com aquela imagem local ultra poluído. Ah, né? sim. Então, agora, até que está um modelo, né? Que nem parece Cubatão também. Né? Cubatão era um horror, né? Já estava... Agora sim, historicamente, né? Toda cidade que tem muito problema ambiental, ela tende a depois se tornar um modelo de prática positiva, porque a situação forçou ela aquilo. A gente, né? Aí passa muito pelo que estava sendo dito sobre prioridades. Eu estava pensando aqui justamente disso, divagando aqui, quando você falava aí. Assim, o Brasil tem quantos anos, né? Tem 500 anos. 500 e alguma coisinha aí. Querer comparar com as nações da Europa, né? E alguns do Oriente que têm, né, muito tempo aí pela frente e que viveram épocas difíceis, né? Inclusive de barbárie, de ausência de saneamento, quer dizer, estão onde estão depois de um longo percurso percorrido de aprendizado. Isso. E de guerras também. Quer dizer, num momento de guerra, pós-guerra, o indivíduo tem que economizar. Ele tem que lutar com a experiência. Por si e pelos seus que estão próximos, porque ele vai depender também da sobrevivência do próximo para continuar vivo. Então, tem isso também, o aprendizado às custas de sofrimento, de dor, de dificuldades. E aí eu fiquei pensando assim, puxa, o Brasil só tem 500 anos, não teve nenhuma guerra aqui, vai ser difícil. Não, mas é isso que você falou. Né? Chega um momento que parece que força o indivíduo, ele cai na realidade. Né? Ele deixa de viver na ilusão de que tudo tudo é possível. Né? Quer dizer, as leis existem, mas tem como burlar. Né, que é uma tendência natural do indivíduo, quando ele entra em contato com a realidade que é frustrante. Né? Alguns suportam, toleram, né, aprendem a lidar com a frustração e crescer com a frustração, mas quem tem dificuldade, quem não desenvolveu um aparelho mental, né, um psiquismo que o permita lidar com a frustração, ele procura burlar ou nega, né, rejeita, faz de conta que não existe, faz de tudo. E aí decorre a tragédia humana, né? A característica que ainda é predominante, assim, a gente analisando o Brasil como um todo. Né? Mas é isso que você falou. As dificuldades chegam num ponto que não dá para continuar e
o indivíduo ele se cai na real e vê que tem que mudar, tem que aprender com aquilo. E aí tem um efeito bem interessante, né? Porque aí as outras, falando de cidade, né? Aí ela vai tendo um efeito multiplicador. Porque aí uma cidade se torna modelo, a outra quer seguir aquele modelo. Nós temos algumas cidades referência no Brasil hoje em termos de meio ambiente, né? A gente tem Belo Horizonte, a gente tem Curitiba e aqui no Nordeste, Recife também é uma boa referência, com uma boa legislação, né? É controverso em alguns casos, mas são referências, são cidades que já colocaram a questão ambiental como pauta prioritária, né? E aí acaba tendo um efeito positivo, mas certamente tem o fator experiência, né? Por que isso passou a ser? Se não é o fator experiência, normalmente é o fator prioridade que tem a ver com a individualidade que estava sendo dita aqui, né? Às vezes é um governante que entrou e que ele tem, ideologicamente falando, isso como prioridade. Aí ele acaba incutindo aquilo na gestão, aquela prioridade na gestão. A dor ensina a gemer, né? Quer dizer, a situação fica tão grave que tem que se tomar, né, soluções, tem que se fazer realmente, resolver o assunto, e aí passa de um extremo ao outro. Aquela cidade que era um exemplo de poluição, de agressão ao meio ambiente, de repente fica um modelo a ser seguido. E é bom que a pessoa vê, puxa, eles estavam tão mal e conseguiram melhorar, é possível a gente melhorar, ou não precisa nem chegar ao ponto em que eles estavam, né? É o ideal. Exato. E você lembrou bem aí Curitiba, né? Curitiba eu já visitei algumas vezes, é impressionante como desde o tempo do aquele Jaime Lerner, né? Foi quem mudou a política em relação ali à cidade, como aproveitavam, assim, eles mostram para a gente um local que era um local de lixo, é transformado num teatro, se aproveita sucata, se aproveita isso, né? De um modo criativo, né, e que evita virar lixeira e foco de doenças, né? Então, realmente é bom a gente saber que temos, né, cidades no Brasil estão caminhando e que essa experiência pode ser trocada e dá esperança, né, que se a gente realmente agir, as coisas podem melhorar, né? Certamente. E qual a relação que existe entre planejamento urbano e saneamento, né? Se a gente pensa assim nas nossas cidades, né? Como foram planejadas, de repente, a quantidade de gente que mora nelas, etc. Qual assim, a relação entre o planejamento urbano e o saneamento? Olha, a relação, ela deve ser completamente... não deve haver qualquer separação entre essas temáticas. Elas são totalmente codependentes, né? É preciso entender que nem existe hierarquia e nem existe essa fragmentação. Não deve existir, né? Então, dentro do processo de planejamento urbano, a cidade ela é um local onde você encontra forma, função, certo? Estrutura e processo. Quem dizia isso é Milton Santos, né? E você tem essas 4 temáticas. Só que o que é que acontece, né? A gente tem no Brasil uma cultura de trabalhar com a forma da cidade, com a função social da cidade, com a estrutura da cidade, que é onde se encaixa o saneamento. O que é que está faltando no nosso planejamento urbano? Se trabalhar com processos. E os processos são justamente esses links entre os fatores. Então, quando você pergunta qual é a relação entre planejamento urbano e saneamento, né? É justamente essa codependência que um precisa trabalhar em função do outro, coordenadamente, para que você tenha uma cidade saudável, tendo as estruturas, tendo cuidado com a forma, mas principalmente prestando atenção nos processos. E os processos dizem respeito principalmente ao comportamento humano dentro desse local que é a cidade. Depois do intervalo, vamos voltar a esse aspecto que é super importante. Tá, okay. Você está ouvindo o programa Escutar e Pensar, uma realização do Grupo de Estudos Psicanalistas de Fortaleza, o GEPFOR. Nosso assunto hoje é saneamento, ecologia. E estão conosco a Magda Araújo Maia, geógrafa e doutora em desenvolvimento e meio ambiente, e o Erbon Elbso Caierbo de Araújo, que é psicanalista do GEPFOR, do Grupo de Estudos Psicanalistas de Fortaleza. Vamos dar um pequeno intervalo, voltaremos em seguida com o programa.
Estamos apresentando Escutar e Pensar. Voltamos a apresentar Escutar e Pensar. Estamos de volta com o programa Escutar e Pensar. Nosso assunto hoje é saneamento e ecologia, que são é um tema tão importante que até a campanha da Fraternidade esse ano está voltada para ele, né? E estão conosco, na nossa conversa, o Elbson Caerbo de Araújo, que é psicanalista do GEPFOR, e a Magda Araújo Maia, que é geógrafa, doutora em desenvolvimento ambiente e que participa diretamente do projeto Fortaleza 2040, né? Exatamente. Com relação justamente a planejamento urbano, né? Magda, você estava falando, então, a respeito ali, nós estávamos vendo a relação entre planejamento urbano e saneamento, né? Isso. E você falava que havia 4 aspectos fundamentais: forma, função social, estrutura, né? Isso. Da cidade, que seria canalização, tudo, né? E o processo, né? Aí você pode explicar um pouquinho mais, dar uns exemplos assim bem... Tá. É comum que as cidades elas sejam planejadas baseado na forma urbana, é o mais comum, né? Que se considere a função social da cidade, tanto que o uso da terra é feito com base nisso, e a estrutura, que são as infraestruturas e estruturas de modo geral de uma cidade. O que é que acontece quando você não considera o quarto elemento, que é o processo? Você planeja uma cidade baseado no que existe. Então, por exemplo, numa população X, mas existe um processo de aumento da população. Quando o planejamento urbano não considera esse processo, ele acaba falhando e faz com que a cidade tenha um crescimento que a gente chama de crescimento frouxo, ou seja, é um crescimento sem planejamento. A consequência disso são áreas da cidade sem saneamento básico. Certo? São as áreas da cidade onde existe um crescimento que é espontâneo, onde a própria população vai se estabelecendo lá, consolidando áreas urbanas, que não recebem as estruturas. Isso por conta da falta da consideração desse quarto elemento, que são os processos. E, normalmente, os processos, eles têm caráter subjetivo. São os processos que têm a ver com o econômico, são os processos sociais, são os processos ambientais, de natureza, certo? É um tema um pouco técnico até para se falar, mas basicamente, se você analisar de maneira fria, você tem esse problema. A cidade de Fortaleza sofre com isso. Você tem uma cidade planejada para uma região específica, mas você tem toda uma região periférica, distante do centro, em que o planejamento não alcançou. E aí você tem toda uma faixa da cidade sem cobertura de esgotamento sanitário, sem cobertura de abastecimento de água nem tanto, mas sem cobertura da questão da drenagem, da coleta de resíduos. Consequentemente, são as mesmas áreas onde você tem os maiores índices de problemas de saúde, de necessidade de atendimento da saúde pública, de áreas de risco, pessoas morando dentro de margens de rios e de lagoas. Então, você vem todo um problema associado a essa falta, ou melhor, não é falta de planejamento, a esse planejamento que não considerou todos os fatores essenciais para uma cidade. Seria... Isso é interessante isso aí que você está falando, e que é essencial, né? Um processo que é justamente que vai permitir a articulação, a ligação, uma comunicação, né? Entre esses aspectos que você citou. E não somente, né, na questão do saneamento, mas em tudo, em todas as áreas, né? Em todas as áreas de gestão de uma cidade, de um país, né? Até mesmo no funcionamento mental, puxando a sardinha aqui. Abraço para a minha sardinha aqui, que sou psicanalista, né? E isso não deixa de ser um reflexo mesmo, a dificuldade de lidar com isso, com a capacidade de ligar, de estabelecer comunicação entre vários aspectos, né, na questão da subjetividade, e isso migrar para a realidade externa, né? Porque se não há ligação, não existe
a articulação, então é a desintegração, é o caos, como você falou. Né? Não adianta você fazer um lindo planejamento, né? A questão da função, da estrutura, mas sem esse exemplo que você deu, né? A população vai crescer e aí você tem que prever e saber que existe tudo e está tudo articulado. Em um dado momento isso aqui vai ter que acompanhar. E ainda deixar pré-estruturado, por exemplo, uma chance, né, de como aumentar, né? Uma espécie de previsão. É um pouco cruel? Porque é como se você estivesse pedindo aos planejadores que eles fizessem uma previsão do futuro. Mas, na verdade, não é uma previsão do futuro. Existem fatos que mostram tendências. Você tem tendências. É a questão da ligação mesmo, é de estar caminhando juntos. Processos. Um exemplo bem típico que eu que sou médico, é na área da saúde. Né? Então, existe assim, o HGF é o hospital de referência para doenças neurológicas, né? Quer dizer, AVC, né? Acidente vascular cerebral, é HGF. Né? As doenças cardíacas, Hospital de Messejana, né? Acidentes, IJF. Está tudo muito bonitinho, de forma muito linda, né? Bonita, determinado. Mas na Santa Casa chega paciente com infarto, que a gente tenta transferir para Messejana e ninguém consegue. Aí tem vários fatores que não foram considerados. Exatamente. Né? Assim como chega lá no hospital, no JF, que eu trabalho lá também, que é um hospital de trauma, né? Paciente com resfriado, com gripe, com dengue, de madrugada. Né? E existe as UPAs, entendeu? Então existe toda uma estrutura muito bem planejada, né? Mas não existe o processo, né? Que esteja ali, presente, né? E inclusive os profissionais com aquilo internalizado, o processo. Então, assim, tem que ter o processo, isso é fundamental, mas os envolvidos têm que estar, eles devem estar com o processo internalizado dentro deles, porque eles estão também, só teoricamente, né? É uma questão prática também. Né? Quer dizer, tem questões técnicas, filosóficas, mas se não houver a resposta prática para tudo isso, para como que isso é possível funcionar, aí não funciona. Não funciona. Exato, quer dizer, de boas intenções, né? O inferno está cheio disso, ditado. Quer dizer, para as coisas funcionarem, então, tem que haver condições, né? Isso. Tem que ter uma visão holística mesmo, né? Ter uma visão do conjunto, sobretudo, das dificuldades que podem vir a ocorrer e uma certa previsão, como você diz. Não é ter bola de cristal, mas uma previsão, né, em relação ao aumento da população, do que for, né, para poder atender a esses problemas. Então, a previsão como uma disposição para estar aberto para o que não se sabe que pode vir a acontecer, que vai vir a acontecer. Exato, né? Porque senão fica uma coisa rígida. Ótima colocação. Né? Exato. Não, planejamos isso, mas as coisas mudam. Está aberto para mudar também a população pode crescer muito, pode crescer menos, né? Pode ter as alterações climáticas aí. Pode, inclusive Fortaleza passou por isso. A gente vê essas coisas anedóticas, né? É porque choveu muito, aí ficou assim, mas e aí? Você pensava que não ia chover? Exato. E a pessoa prevê e também prevê mudança, às vezes, de rumo, né? Eu pensei que ia ser bom caminhar dessa maneira, mas às vezes a situação muda, né? Então tem que saber também se adaptar, mudar, né? A estratégia, né? O que for, né? E em Porto Alegre, sempre eu gosto de puxar a brasa para minha sardinha, muitos anos atrás, os universitários se instalaram por dias no alto de algumas árvores seculares lá de uma avenida importante e eles, então, para proteger as árvores, se instalaram lá em cima. E não saíam, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Aí ficaram alguns dias e, com isso, afinal, conseguiram o que queriam. A avenida foi ampliada, mas as árvores não foram destruídas. Eu não me lembro como é que conseguiram, mas conseguiram atender os dois lados. Agora, o mais frequente, em geral, é a gente pôr as árvores abaixo, né? Para a gente construir, às vezes, um simples estacionamento, como eu vi ontem, ou para ampliarmos as nossas ruas, a fim de facilitar o escoamento do tráfego dos veículos, né? E como é que é possível, assim, de algum modo, a gente harmonizar
a ecologia, o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento urbano. É um grande desafio, né? Porque o problema todo, na verdade, é o que já aconteceu historicamente. Historicamente, baseado numa visão de distanciamento para com a natureza, porque as cidades elas acabaram se tornando isso, um local onde eu me distancio da natureza, né? Essa visão de distanciamento, ela fez com que a natureza ela perdesse o valor nas cidades, né? Hoje, o que se imagina, quando se pensa em meio ambiente nas cidades, imediatamente você pensa no verde da cidade. Mas não é só o verde, são todas as águas da cidade, é o solo da cidade. Por exemplo, Fortaleza não tem mais solo, a gente só tem asfalto, né? São as condições atmosféricas, a qualidade do ar, tudo isso é meio ambiente dentro de uma cidade. E tudo isso precisa estar harmonizado para a gente não ter problemas. Então, tem até existe até aquelas coisinhas que mostram no Facebook, os memes, né? E aí tem um que é um sapinho. E aí ele diz, eu fui extinto e agora vocês que cuidem do mosquito da dengue. Aí, óbvio que a gente sabe que não é a extinção de uma espécie especificamente que vai ser a causa única, mas tem consequência, faz sentido, certo? Então, é preciso entender que, assim como uma árvore, no meio de uma floresta, ela tem uma função ecológica, dentro da cidade ela também nos presta serviços, certo? Então, para harmonizar, a gente precisa passar a compreender que essa natureza que ainda nos resta, nós temos um remanescente de natureza, ela tem funções e ela presta serviços fundamentais para a nossa vida, seja controle de pragas urbanas, seja a amenização do microclima, seja a questão da qualidade do ar. Com a cidade arborizada você tem uma qualidade de ar, né? Então, para harmonizar isso, é preciso que a gente procure meios, mecanismos de mostrar o valor dessa natureza, certo? Ela vale muito para a gente. Eu não estou nem chegando a falar economicamente falando, estou falando de um valor que perpassa as questões econômicas, né? Que ultrapassa as questões econômicas, certo? Então, a gente precisa fazer um retorno, uma reflexão, uma análise crítica mesmo, perceber e compreender o que é que nós já perdemos até aqui e mudar a nossa atitude com relação à natureza dentro das cidades. E aí eu estou falando de todos os níveis, eu estou falando do cidadão dentro de casa, aquela pessoa que às vezes escolhe cortar uma árvore na sua calçada porque ela está sujando sua calçada. Esse cidadão, ele precisa entender o valor que essa árvore tem estando ali viva. Ela tem um valor agregado e é para toda a sociedade, não é só para a casa dele. E também em nível governamental, porque você não precisa tirar árvores para fazer estruturas na cidade. Você tem tecnologias, você pode desde transplantar essa árvore, se ela realmente não pode estar ali no meio, existem tecnologias de transplante de árvore, ou seja, você não mata a árvore, apenas muda ela de lugar. E quando isso não é possível, por causa do Estado, né? E aí estamos falando de árvore, mas tem outras situações. Você pode, por exemplo, contornar essas árvores, ou seja, ver quaisquer outras medidas, desde que esse fator natural seja visto como prioritário no seu processo de planejamento. Então, precisa ter uma alteração de visão sobre a natureza. E realmente aí você vai entrar nas questões até psicológicas mesmo, porque a gente, infelizmente, aprendeu historicamente a não valorizar e a se distanciar dos elementos naturais. Quer dizer, aquilo que o Papa fala também, mudar o estilo de vida, né? Mudar como você diz, o modo de ver, né? A visão da natureza, né? Verdade. Que a gente vê aqui nem essa verticalização das cidades, né? Você pega, às vezes eu tinha um primo engenheiro, ele diz, ai, que absurdo, aquele terreno ali tão mal aproveitado, já cabia um edifício da altura X, né? Então a gente pensar, né? Eu não pensava que podia, né, plantar árvores ali, né? Então. Ou bosque, as duas coisas, né? Pertinho de onde eu moro havia umas árvores lindíssimas, uma mini escola que acabou. Aí eu dei graças a Deus quando fizeram um lindo prédio, até duplo lá, eles mantiveram na frente todas as árvores grandonas. Olha, ficou lindo, um condomínio belíssimo, né? Eles deram um jeitinho, né?
Se fosse, às vezes, outra pessoa com outra cabeça, teriam posto abaixo tudo, né? Exatamente. Então, é possível, muitas vezes, você A questão mesmo conseguir... de prioridade, que aí vem aquela coisa, é interessante, não é vai agradar ou não, porque se deixar isso de lado, tudo é possível, às vezes até com um custo menor, e embelezando também, tornando mais bonito, mais atraente, Sim. vendendo até mais. E fica o clima mais fresco que for, e a água, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, né? Então, realmente é fundamental. Às vezes é mesmo aquela questão mesmo de, para se evitar um pouquinho mais de trabalho no pensar, no refletir, no planejamento, você perde muito mais ainda lá na frente, né? É isso. Eu me lembro lá no Rio Grande do Sul, começou bem cedo aqui no Brasil, uma certa consciência ecológica, né? Havia lá o Lutzenberg, né? Que era gaúcho, tudo, já faleceu. Eu me lembro uma vez, às vezes, quando eles colocavam assim no jornal, algum exemplo, por exemplo, então mostravam um galho imenso que tinha lá de uma árvore, e o pessoal, em vez de pôr abaixo, cortar, deixar a árvore toda cortada, eu me lembro da fotografia, mostravam, deram um talhozinho no muro, e aí ficou lindo o galho da árvore passando, né? Então, de vez em quando é possível, nem sempre, né? Mas tentar harmonizar, né? a ecologia e o desenvolvimento urbano, né? E recentemente eu vi que houve um relatório das Nações Unidas sobre recursos hídricos, tudo, de 2015, falando que investir em melhoria da gestão de água, do saneamento, é um pré-requisito para a redução da pobreza e o crescimento econômico sustentável, né? As pessoas pobres são beneficiadas diretamente, nós já falamos nisso com a melhoria do serviço de água e de esgoto, né? Melhoria, então, na saúde, reduz as despesas com doenças, aumenta até a produtividade do indivíduo, né? E o que a gente pode fazer como cidadão em relação aos nossos governantes? Depois vamos ver em relação a gente mesmo. Assim, para que eles realmente deem a atenção que o saneamento merece, para que seja, digamos, uma prioridade, né? A população, ela pode... acho que uma população bem informada, certo? Ela tem condições de exigir que isso seja, seja colocado como prioridade. A gente está usando muito esse termo hoje, mas é porque é verdade. O problema, se você parar para pensar de maneira bem estanque, você vai dizer o seguinte: o problema da falta de saneamento nas cidades é a falta de prioridade. E aí, a partir daí, tem todos os problemas associados, né? Existem hoje algumas ações que estão sendo realizadas na cidade. Todos os investimentos, todos os projetos, eles têm audiências públicas, onde a população ela tem o direito de opinar e dizer se ela quer e tudo. Mas existe também já uma descrença muito generalizada, né? Eu diria que, em termos de população, em termos de atitude da população, a gente precisa aumentar a participação, a participatividade das pessoas nesses processos, né, que se dizem participativos, e o acesso à informação também, e mesmo solicitar diretamente. Isso é direito, isso é um direito, né, o saneamento. Está na Constituição, inclusive, que se diz que as pessoas têm o direito a uma vida saudável nas cidades, certo? Então, é uma coisa fundamental. A gente não pode mais admitir que isso não seja priorizado, que isso não seja efetivado, né? E, por outro lado, você tem as pessoas, os estudiosos, os técnicos, os planejadores, o pessoal que está aí botando, né, no papel o que deve ser feito. A gente precisa também aprender, e eu costumo falar muito isso, né? A gente precisa aprender a falar economiquez, certo? Porque normalmente quem trabalha com meio ambiente ainda não aprendeu a falar nessa linguagem. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que a gente já tem que aprender a vender o meio ambiente, não. A gente tem que aprender a dizer que cuidar do meio ambiente, ter uma cidade saneada, significa economia, certo? E aí, quando a gente passa a falar nessa linguagem, talvez a gente realmente consiga convencer, né, os tomadores de decisão, quem está aí na gestão, a priorizar aquela temática. Então, ainda a gente já analisa friamente, né, que existe ainda esse hiato aí. A gente tem que aprender a falar economiquez. Assim, o problema é que não é falta de informação, que isso todo mundo sabe. Pelo menos quem é gestor, quem é técnico sabe disso.
né? Isso não é novidade, né? Aquilo que eu falei aqui, incremento no PIB, e que nessa pergunta também fala justamente nisso, né? Que investir no saneamento, na ecologia, implica na melhoria de qualidade de vida, na economia, 5%. Né? E que resume, se traduz isso como PIB mesmo. O PIB um país que tem um PIB elevado e se preocupa com a qualidade de vida, inclui tudo isso, educação, saúde, saneamento, né? E que começa com isso também, né? Com a questão do saneamento, com a ecologia. Isso não é domínio de uma minoria, pelo menos em termos de informação. A questão é o cidadão, o gestor, ter isso internalizado, ser como uma prioridade dele mesmo, como sujeito, como indivíduo, como ser humano, né? Porque se ele não tiver isso dentro dele, internalizado, ele vai priorizar o que lhe é agradável. Os técnicos podem morrer de dizer, né, que Exatamente. É mesmo que nada, né? Eu já disse até uma vez aqui num programa desse, uma entrevista que eu li, aquelas matérias de entrevista que tem na revista Veja, sobre ecologia, e o entrevistado era um grande executivo. E o jornalista perguntou a ele se ele, o que ele, assim, quando ele ia dormir, o que ele pensava sobre o resultado do trabalho dele como executivo de uma grande multinacional, e que não havia preocupação, pelo menos na parte dele, no empenho dele como executivo, com o meio ambiente. A resposta dele foi simples: olha, o meu patrão, ele quer resultado para amanhã, né? Aliás, para ontem, né? Isso de ecologia, entendeu? Eu não posso, felizmente eu não posso, né? Quer dizer, ele tem a prioridade dele, né, dando essa resposta de que ele precisa daquele emprego. Então, para ele também, a ecologia não é prioridade dele, né? Então, tem que ter internalizado dentro de cada um de nós, né, a compreensão, né, de que o meio ambiente, né, a ecologia é importante. Não é nem que importante, é vital, é fundamental para a continuidade da espécie aqui na face da Terra, do planeta. Exato. E na hora, por exemplo, de eleições, de tudo, olhar bem as plataformas dos candidatos, quem tem alguma ideia de como vai caminhar, o que pensa fazer, ou manter do que já está sendo feito de bom, tudo, né? A pessoa atentar para esse aspecto, né? De respeito também, ao meio ambiente, ao saneamento. Que passa pela capacidade de cada um de se preocupar com o outro. E não é o outro que está ali perto de mim, não. É o outro que vem daqui a 100 anos, 50 anos. Meus bisnetos, que eu não vou estar nem vivo, mas que, né, quem se preocupa com o outro, aquele que está próximo, quem se preocupa com um, se preocupa com todos. Hoje, amanhã e daqui a 300 anos. Exato, Claro, o outro que está aqui ao meu lado aqui e o que... Quer dizer, é a capacidade de se preocupar, que é, assim, dirigida a todos, né? Capacidade da gente se sentir parte de um todo no tempo e no espaço, ter, né, responsabilidades, né, para com os outros. Você lembrou isso muito bem. E justamente a gente vai terminar com um aspecto aí, então, que a gente pode tentar em relação aos governantes, vimos, e como é que nós vamos conscientizar justamente o cidadão comum, né? Porque aí a tendência é dizer, o governo não fez nada, mas... E o cidadão comum, né? A gente olha em torno aqui das vias férreas aqui em Fortaleza, eu estava vendo reportagem, é uma lixeira, só joga. Então, se tem um muro alto junto da via férrea, aí é que facilita para jogarem o lixo ali, né? Quer dizer, perto dos locais ali, manancial, riacho, rio, o que for, lixo, né? No terreno baldio, lixo. E... não só em bairro pobre, as próprias calçadas. Eu moro na Aldeota, ali pertinho do meu edifício, volta e meia tem lixo acumulado, sobra de obra, né? Então, numa época que a gente sabe que uma casquinha, né, de ovo, uma tampinha de garrafa de cerveja, né, pode já ser um criadouro desse mosquito terrível, né, que não só... há anos que nos traz dengue, já está trazendo agora também microcefalia. Quer dizer, se todo mundo sabe disso, como fazer para as pessoas agirem em função disso, né? Há pouco o Herman lembrou, a gente pensar no outro, né? E o outro pode ser até o meu irmão, a minha mulher, o meu vizinho, né? Então a gente
como conscientizar? Vamos terminar com essa pergunta, assim, né? Como conscientizar o cidadão comum, né, de que ele tem responsabilidade pelo lixo dele ser descartado corretamente por focos de água, de criação de mosquito, né? Eu vou arriscar aqui, mas vou deixar essa com o Evan, porque acho que é bem área dele. Mas eu diria que é fundamental que a gente aprenda a trabalhar o pertencimento. É o nosso pertencimento à cidade, é o nosso cuidado com a cidade. A gente precisa entender que a cidade é nossa, ela nos pertence e nós pertencemos a essa mesma cidade. Portanto, é obrigação de cada uma das pessoas de cuidar desse ambiente. Isso, que essa cidade é boa, né? Ou se não é, pode vir a ser. Exato. Né? Se a partir do momento em que eu me sinto responsável por ela, né? E me preocupo com todos que estão nela. Né? Isso não é uma coisa simples, é complexa, porque para alguém conscientizar, ele tem que ter se conscientizado também. Você tem que conscientizar o conscientizador. Né? É complexo, mas eu acho que não é impossível. Né? Eu acho que isso passa tanto pela questão de um trabalho mesmo de propaganda, de divulgação, como, né, de educação fundamental também, desde os primeiros dias que a criança entra na escola. Né? Quer dizer, conscientizar os educadores nesse sentido, né? Preparar educadores voltados para isso também. Não só para transmitir conteúdos, mas por esse sentimento de responsabilidade e preocupação com a natureza e com o outro. Então, desde pequenininho, desde casa, da escola, onde for, a gente precisa se dar conta que cada um de nós é importante para que a cidade seja mais saudável, né? Além dos governantes fazerem a parte deles. Mas a nossa, como indivíduos, é fundamental, né? Então, agradecemos. O programa está terminando hoje. Agradecemos aos nossos convidados, que contribuíram muito aqui com o nosso tema, e aos ouvintes que nos acompanharam. E convidamos a todos a nos acompanhar na semana que vem com nossa mensagem, às 1h55 da tarde, diariamente, e o nosso debate na sexta, às 2h da tarde. Uma boa tarde e até lá. A Rádio Universitária FM apresentou Escutar e Pensar. Realização Núcleo Psicanalítico de Fortaleza, com apoio da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Produção e apresentação, Maria Lívia Marchon. Operação de áudio, Antônio Carlos Lima. Coordenação, Valton Miranda, psiquiatra e psicanalista. Professora Maria Lívia Marchon e psicóloga Mônica Bastos. Com a colaboração das psicólogas Regina Esteves e Lourdes Negreiros.